você indo mais profundamente nesse preceito de não mentir, também tem um sentido de você não ofender. E aí fica mais delicado, porque tem certas coisas que, por mais que elas sejam verdadeiras, a gente não joga assim como uma bomba em cima dos outros, né? Que machuca, que fere, né? Você vai procurando meios hábeis, não de mentir, mas de como chegar a dar uma notícia que não seja muito prejudicial àquele que ouve, mas que seja capaz de entendê-la, né? Nós fizemos uma apostila de preceitos. E nessa apostila tem os preceitos do Bodhisattva, né? Então, diz assim, começa dizendo, receber é transmitir, transmitir é despertar, e despertar para a mente Buda é o verdadeiro Jukai. Jukai a palavra Ju, tanto serve para receber como para transmitir. E Kai é preceito. Por isso que ele fala, receber é transmitir. Transmitir é despertar. E despertar para a mente Buda é o verdadeiro Jukai. Então, a proposta de vocês que estão costurando o Raksu, que vão fazer do Raksu, é de despertar a mente Buda. É o verdadeiro despertar. E aí ele vai falar, esse é o ponto de vista do Bodhidharma, e no nosso quarto preceito ele diz o seguinte, a natureza própria, inconcebivelmente maravilhosa, no inexplicável Dharma, não expor uma palavra é chamado não mentir. Olha que coisa forte, né? Não expor uma palavra é não mentir. Nós gostamos muito de falar, de dar nosso ponto de vista, não é verdade? Existem duas coisas diferentes. Uma delas é eu escrevo um livro que não é um livro de budismo, é um livro de contos, um livro de história, e histórias que eu invento, que eu vi, que eu participei, história da minha vida ou de outras pessoas, onde eu tenho licenças poéticas. E isso é um texto que eu escrevo não de estudo, não é um livro, é um texto que seja acadêmico, não é um texto que seja de transmitir preceitos. São textos que eu posso escrever pelo meu prazer. Então, eu vou pôr palavras que eu acho bonitas, vou criar frases bonitas, vou criar poemas. Isso é uma coisa, né? Então, eu tenho uma interpretação daquilo que eu estou vendo, do que eu estou falando, eu estou colocando minhas palavras. Quando eu entrei no Jornal da Tarde para ser repórter, o primeiro texto que eu escrevi, eu reescrevi umas 10 vezes. E eles diziam para mim, tire os adjetivos, não adjetive. Descreva o que é, mas não adjetive, não crie nenhum adjetivo. E era muito difícil, porque nós temos o hábito de dizer, né? Bonito, feio, gosto, não gosto. A pessoa sentiu isso, sentiu aquilo. Como é que você sabe o que a pessoa sentiu? Você estava lá, você era essa pessoa? Não, você pode descrever o que você está vendo. Você pode descrever alguma coisa, mas você não pode colocar seus valores nisso, né? Sua interpretação no texto. E eu acho que quando a gente faz esses textos, que são textos budistas, textos de estudo e ensinamento, nós temos que ter cuidado para a gente não colocar o nosso ponto de vista, não colocar a nossa interpretação, né? Sempre a escolha de palavras, ela já tem uma interpretação nela, né? Agora, esse texto por aqui, por exemplo, que eu estou lendo para vocês, é uma tradução de um texto que foi escrito em inglês, e, na verdade, não era em inglês, ele era em chinês. De chinês foi para japonês, de japonês foi para inglês, e do inglês chega até nós. Então, às vezes, nessas traduções, a gente fica mesmo, mas o que querem dizer com isso, né? E até a gente chegar na fonte original e ver que era alguma coisa diferente dessa que foi que chega até nós. Então, é importante a gente lembrar disso. No inexplicável Dharma. Nós não temos essa sensação, quando você tem uma experiência de zazen, que não é muito possível explicá-la? A gente fala, tem algumas palavras que apontam para alguma coisa que eu experimentei, mas ela não pega realmente a experiência em si, porque a experiência em si, ela não pode ser traduzida em palavras. Eu posso usar as palavras que apontam numa direção para dizer, eu tive uma experiência que é mais ou menos assim, né? Mas a experiência em si, ela não é descrita. Por isso que ele está dizendo, não mentir é não querer explicar o inexplicável.
Aquilo que não pode ser explicável, explicado com palavras, a gente querendo explicar, querendo definir, né? E é interessante, né? Nessa época que a gente tem falado tanto de fake news, né? As pessoas estão colocando coisas que não são verdadeiras e vão jogando nas redes sociais como se fossem verdadeiras e dando pareceres como se tivessem grandes cientistas declarando isso. A gente tem visto tanto na CPI, lá da Covid, como na noticiários, né? E a gente fala assim, nossa, mas será que isso é verdade? Será que isso é mentira, né? E as pessoas querem basear o seu ponto de vista, eles querem autenticar a sua maneira de ver a realidade e vão procurar linhas de pensamentos que autentiquem o seu ponto de vista. E que às vezes não é o ponto de vista verdadeiro da maioria, né? É uma coisa pessoal de um grupo de pessoas que não representam a maioria. Então, que nós chamamos agora de fake news, notícias falsas. E você vê o que Buda dizia, que nós que fazemos os votos de seguir o caminho de Buda, não podemos passar adiante notícias falsas. Não podemos dizer que funciona o que a gente não tem prova de que funcione. Não podemos dizer que vimos alguma coisa que não vimos, ou que deixamos de ver alguma coisa que vimos. Mas, ao mesmo tempo, você indo mais profundamente nesse preceito de não mentir, também tem um sentido de você não ofender. E aí fica mais delicado, porque tem certas coisas que, por mais que elas sejam verdadeiras, a gente não joga assim como uma bomba em cima dos outros, né? Que machuca, que fere, né? Você vai procurando meios hábeis, não de mentir, mas de como chegar a dar uma notícia que não seja muito prejudicial àquele que ouve, mas que seja capaz de entendê-la, né? Eu acho que vocês que são médicas, que estão aqui conosco, vocês sabem disso, né? Quando vai dar o diagnóstico para alguém, você não chega e joga assim em cima, pá! Você fala, peraí, existe uma coisa, né? Tem uma maneira de chegar ao paciente para que ele entenda que possa ser tratado de forma adequada, né? Não dizer, você é um caso terminal, está acabando, você vai morrer daqui a pouco, tá, tchau, vou embora. Eu não cuido de óbito. Você fala para a pessoa, que medo, né? Que horror, a médica me largou aqui, dizendo que eu vou morrer daqui a alguns minutos, e nem me fez um mimozinho, né? Oi, oi, oi. Então a gente sabe que a gente faz um mimozinho, mas vai falar a verdade, mas essa verdade pode ser falada de uma maneira macia, agradável, né? Sem ofender. Uma pessoa que está fazendo, por exemplo, eu gosto desse exemplo. A pessoa está fazendo uma dieta danada e conta, monge, eu estou fazendo uma dieta, está tão difícil. Eu já perdi 2 quilos, monge. Nossa, eu parei de comer açúcar, sal, farinha branca, parei de tudo. Ai, consegui perder 2 quilos. Eu falei, nossa, não parece. Parece que você está mais gorda ainda. A pessoa fica, que é isso, moça? É verdade, ela pode estar parecendo que está mais gorda ainda, né? Mas é uma coisa que você não vai falar diretamente, mas não é que você está mentindo. Você não está mentindo, você apenas não está dizendo tudo que deveria, como que pudesse ofender e causar um mal-estar, né? Então, não causar mal-estar também faz parte disso. Não é fake news, não é mentira, mas essa é delicadeza, né? Ah, tem uns textos antigos que falam sobre o preceito e diz assim: ah, todos os Budas, nos 3 períodos de tempo, ensinaram que a iluminação, o despertar, é realizado depois de receber os preceitos. Então, os 28 ancestrais na Índia, os 6 da China, que transmitiram o selo da mente Buda. Não é bonito isso? O selo, aquilo que... Vamos lembrar o que é que nós estamos falando de selo, né? Porque hoje em dia a gente fala selo, o pessoal pensa que é selo de correio, né? Na verdade, quando você selava as cartas, você tinha uma cera e você tinha um anel, ou um carimbo, ou uma coisa com o qual você molhava, você esquentava a cera e você punha, imprimia o selo na cera quente. Então, o selo do Dharma, aquilo que fica impresso, que é passado de geração a geração, é como se fosse esse selo. Nós nos tornamos a cera quente e os ensinamentos vêm e fica marcado em nós. Quer dizer, é esse compromisso de uma vida plena, né? De uma vida correta, né? Que não é apenas uma fala, não é apenas uma proposta, mas é uma transformação.
Todos que transmitiram o selo da mente Buda receberam os preceitos. E porque observam estritamente os preceitos, pode ser dito que são modelos exemplares para todos. Portanto, se você deseja praticar Zen e seguir o caminho de Buda, primeiro deve observar os preceitos. Como pode querer tornar-se um Buda, um ser desperto, um ancestral do Dharma, se não se guardar contra suas faltas e não se precaver para não errar? Nós todos podemos errar. Agora, tem dois tipos de erro, já comentei isso, né? Um deles é aquele que eu não me importo e é como se eu tivesse uma taça, uma caneca, e eu vou beber água na caneca, a água não mancha a caneca. Mas se eu tomar um suco de uva, ela vai ficar manchada por dentro, de vermelho avermelhado. Então, isso é quando eu tenho algumas faltas que são faltas leves. A falta grave é quando eu pego a caneca e jogo fora, quebro em pedacinhos e digo, não me importo com preceito, isso não existe, isso é bobagem, e aí não dá nem para restaurar. Isso aqui vai ser chamada paragica, ofensa paragica, que é aquela que a agulha perde o fundo. Não dá mais para costurar. Não pode mais ser usado como... E aí tem aqueles preceitos, matar pai, mãe, matar um arhat, né? São vários preceitos de fazer uma cisão na sanga, dividir a comunidade, ficar falando mal um do outro, para que haja brigas internas. Tudo isso é considerado como ofensas graves, e são essas que depois não tem mais conserto. Se a pessoa depois cometeu coisas como essa, ela fica maculada, vamos dizer. Não é maculada, porque a mácula a gente tira, né? Ela quebra, porque fez de propósito, sabendo que não devia ter feito, né? Alguns fazem sem nem perceber, né? Mas outros fazem de propósito. Todos os Budas ancestrais na Índia e na China ensinaram que receber os preceitos é a primeira etapa para entrar no caminho. Sem os ter recebido, não é considerada discípula, discípulo ou seguidor do budismo, do Budas ancestrais. Portanto, para praticar Zen e seguir os ensinamentos de Buda, é necessário se guardar contra as faltas e prevenir-se de erros. A expressão, em primeiro lugar, receber os preceitos, é o correto Dharma, é o correto olho tesouro do verdadeiro Dharma, o Shobogenzo, né? Realizar o caminho e tornar-se um Buda ancestral é manter o Dharma correto e é manter preceitos. Isso aqui estava... Isso aqui eu achei uma apostila antiga e achei que era bom que vocês tivessem conhecimento, né?